Ora, boa tarde mais uma vez. Vamos retomar agora com a sessão solene de abertura, contando já com a presença dos nossos convidados, que de uma maneira geral, sem referir nomes, agradeço desde já a todos a vossa presença, que muito nos honra. Nós, para iniciar esta sessão, vamos, em primeiro lugar, passar um vídeo da OER. Não sei se já estão em condições de passar o vídeo. Tá? Dear ladies and gentlemen, dear colleagues. Então, faz favor. Señoras e senhores, caros colegas. I would like to thank your president and my friend, Antonio Massal, for inviting me to the Congress of the Nacional do Sindicato dos Funcionários Judiciais, which will take place in Anadia from 10 to 12 May 2024. Unfortunately, I am unable to attend your event for scheduling reasons and would therefore like to take this opportunity to extend my greetings to you. The motto of your conference is the rebirth of an indispensable profession in the justice system. As President of the European Union of Rechtspfleger, EUR, but also in my function as President of the Austrian Rechtspfleger Association, I would like to make a few comments on your very interesting Congress topic. The Austrian Minister of Justice, Mrs. Almasadic, stated at the Rechtspfleger Day of my association in Vienna in May 2022 that Austrian Rechtspfleger are an indispensable cornerstone for legal peace and social security in Austria. The highest representative of the Austrian judiciary thus documented that not only judges, who naturally also have an important role to play in the rule of law, but also other decision-making bodies, namely the Rechtspfleger, as well as other employees of the courts and public prosecutors' offices, are important and essential for the proper functioning of a judicial system. The title chosen for the Congress, The Rebirth of an Indispensable Profession in the Judiciary, suggests that the functionarios judiciais are very important profession for the Portuguese judiciary, has not recently been accorded the esteem it deserves due to its functionality and importance for the judiciary. In my opinion, the term indispensable alone clearly documents that your profession, like all other professions represented in the European Union of Rechtspfleger, for example, Rechtspfleger, Greffier, Letrados, has also contributed to the legal certainty and economic stability of your country and will continue to do so in the future. With this in mind, I wish your association and all professional colleagues that the profession of Funcionarios Judiciais will experience a successful rebirth, possible also through this Congress, and that it will always be appreciated by politicians. The Portuguese Association Sindicato dos Funcionários Judiciais is a very important and very active member at the UR family, and I would like to thank my friend, Mr. President Antonio Massal, and his colleagues for the honorable invitation to this event. I wish your Congress very interesting presentations, lively discussions, and excellent course overall, and once again, very much regret not being able to be with you in person. Con los mejores cumplimientos de Viena. Thank you.
Em seguida, chamaria para integrar a mesa o Sr. Juiz Conselheiro Nuno António Gonçalves, Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Sr. Doutor, faz favor. O degrau está ali no outro lado, mas o doutor ainda tem boa perna. Seguidamente, o Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, Luís Azevedo Mendes. Desembargador, Igreja de Matos, Presidente da Relação do Porto. Aí não tem grau. Não, o degrau está ali só do outro lado. Este lado não tem. Sim, sim. Chamaria depois o doutor Jorge, o Sr. Juiz Desembargador Jorge Loureiro, Presidente da Relação de Coimbra. A senhora Presidente da Câmara Municipal de Anadia, senhora Engenheira Teresa Belém Cardoso. E o Presidente do Secretariado Nacional, António Marçal. Na impossibilidade de estar presente, o Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. José Pedro Aguiar Branco, mandou-nos uma missiva que vou passar a ler, que diz o seguinte: estar presencialmente convosco, não quero deixar de expressar o meu reconhecimento sincero pelo trabalho desenvolvido por todos os funcionários judiciais, tendo sido testemunha, ao longo dos anos, nos cargos públicos que tenho desempenhado, mas também na minha atividade profissional, como advogado, do vosso empenho e dedicação. O vosso trabalho, o vosso profissionalismo é um contributo decisivo para uma melhor justiça em Portugal. E uma melhor justiça contribuirá sempre para uma melhor democracia. Muito obrigado a todos. Votos de um bom congresso. José Pedro Aguiar Branco. Dando início aqui ao debate do painel, eu dava a palavra ao Presidente do Secretariado Nacional, António Marçal. Obrigado. Excelentíssimo Senhor Juiz Conselheiro Nuno António Gonçalves, Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, por si e em representação de Sua Excelência, o Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Excelentíssima Senhora Deputada Vanessa Barata, Excelentíssima Senhora Deputada Maria José Aguiar, Excelentíssima Senhora Representante do Grupo Parlamentar do PCF, Carlos Cabique, Excelentíssimo Senhor Deputado Pedro Magalhães, Excelentíssimo Senhor Juiz Conselheiro Luís Azevedo Mendes, Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, Excelentíssimo Senhor Juiz Desembargador Jorge Loureiro, Excelentíssimo Presidente da Relação de Coimbra, Excelentíssimo Senhor Desembargador Igrejas de Matos, Presidente da Relação do Porto,
Excelentíssima Senhora Lara Roque Figueiredo, Vice-Presidente da Ordem dos Advogados, por si e em representação da Senhora Bastonária. Excelentíssimo Senhor Juiz Desembargador Nuno Matos, Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Excelentíssimo Senhor Procurador Paulo Lona, Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Excelentíssimo Senhor Juiz Jorge Manuel Duarte Bispo, Juiz-Presidente da Comarca de Aveiro. Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral Adjunto João Manuel Batista Romão, Coordenador dos Magistrados do Ministério Público da Comarca de Aveiro. Excelentíssima Senhora Engenheira Teresa Bem Cardoso, Ilustre Presidente da Câmara Municipal de Anadia. Excelentíssimo Senhor Fernando Fernandes, Presidente da Junta de Freguesia de Anadia. Excelentíssima Senhora Isabel Tavares, Membro da Comissão Executiva e do Conselho Nacional da CGTP-IN. Excelentíssimo Senhor José Cordeiro, Secretário-Geral Adjunto da UGT. Excelentíssimo Senhor Daniel Matos, Secretário Executivo da UGT. Excelentíssima Senhora Doutora Eugénia Veiga, em representação da Direção-Geral de Reinserção dos Serviços Prisionais. Doutora Carla Martins, Administradora da Comarca da Aveiro. Ilustre colega, um gosto de tê-la connosco. Excelentíssimo Senhor Aduino Nunes, Coordenador da União de Sindicatos de Aveiro. Excelentíssimo Senhor Pedro Miguel Pimenta Alves, Presidente da Comissão Política da Distrital de Aveiro do Partido Chega. Excelentíssima Senhora Doutora Sandra Marisa da Silva, Presidente da Conselhia do CDS de Anadia. Excelentíssimo Senhor Dr. Nuno Martins, representante da Ordem dos Advogados. Caras e caros colegas, impõe-se, porque sei que a Senhora Presidente depois não estará cá, infelizmente, na sessão de encerramento, que lhe dirija, antes de iniciar a minha intervenção, mais uma vez, os nossos agradecimentos pela forma como nos recebeu e a forma como a Câmara a que preside recebeu e nos apoiou na realização deste Congresso. Em nome de todos os funcionários judiciais, Sr. Presidente da Câmara, o nosso muito obrigado. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que um dia, nesta nação portuguesa, os funcionários judiciais sejam reconhecidos não apenas como trabalhadores e alicerces vitais do sistema judicial, mas também, e acima de tudo, como pessoas. Inspirados pelas ideias de maximização da felicidade geral através das instituições justas e pelos princípios da Carta Europeia dos Direitos Sociais, que garantem o direito a condições de trabalho justas e dignas, nós procuramos sempre não só as melhores condições de vida e de trabalho, mas também a promoção do bem comum através de um sistema judicial justo e eficaz. Os ensinamentos que alguns de nós recordam de Arthur John Rawls lembram-nos a importância das regras e das instituições na garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos, incitando-nos a lutar contra o véu da ignorância que cobre a espuma dos dias, devendo, numa luta e trabalho incessante, projetar instituições justas, garantindo assim que todos os membros da sociedade sejam tratados com igualdade e respeito. Nestes 50 anos de Abril, restaurada a democracia, impõe-se o seu resgate do plano formal, estéril, para implantá-la materialmente como fator de transformação positiva na qualidade de vida dos cidadãos. É preciso um choque de cidadania no país, já o disseram ilustres e renomadas personalidades. E esse choque começa com investimentos maciços em educação. Mas a crise da justiça, ou mais propriamente a crise do Poder Judiciário, não pode esperar por efeitos das medidas de médio e longo prazo. Por isso, a nossa luta, a luta dos funcionários judiciais, não pode ser resumida a uma mera luta laboral. Não. A nossa demanda é também por um sistema judicial que não siga apenas as leis em sentido formal, mas que promova a justiça no seu sentido mais profundo. Em tempos de incerteza e das nuvens que pairam sobre as democracias, como as conhecemos, em particular daquelas que se baseiam no modelo social europeu do pós-Segunda Guerra, temos de procurar inspirações nas reflexões de Hannah Arendt sobre a importância da ação política na garantia da liberdade. E o dever que temos, todos, de nos erguer em busca de uma transformação
que assegure que todos os membros da sociedade tenham a sua voz e a sua dignidade preservada. Sabemos da importância do diálogo e da deliberação consensual na construção de uma sociedade justa e aberta. Aqui estamos, cientes que o reconhecimento do que reivindicamos se faz através desse mesmo debate aberto e, sempre, em busca de soluções e acordos. Não esquecemos que a integridade do sistema jurídico depende da igualdade do tratamento de todos os seus participantes. E, em consequência disso, reivindicamos condições de trabalho que nos permitam contribuir plenamente para a administração da justiça de forma imparcial e justa. O sistema de justiça enfrenta uma época de grandes dificuldades em dar resposta às solicitações, sendo que a origem dessas dificuldades assenta numa inércia do sistema, o que não lhe permitiu acompanhar o ritmo de modernização e de crescimento dos restantes setores da sociedade. Consequentemente, impõe-se reformar o sistema, modernizando e reforçando a celeridade. Foi dito e escrito em 2003, no âmbito do primeiro Congresso da Justiça, mas, infelizmente, podia e pode ser dito hoje. Já então, como hoje, se referia que os elementos da reforma deveriam assentar na implementação, melhoria e reforço da formação inicial e contínua dos operadores de justiça, juízes, magistrados do Ministério Público, advogados, solicitadores, funcionários judiciais e outros oficiais, como os dos notários e conservatórias. Na necessidade de sistemas de controle de desempenho que promovam a responsabilidade dentro do sistema. Na necessidade de uma gestão, e naquilo que nos tange, bem mais eficaz dos recursos da justiça, gestão dos tribunais, dos processos, entre outros. Na clara definição das tarefas a cumprir por cada um dos intervenientes. Na contingentação dos processos atribuídos a cada juiz. Em dotar os magistrados do apoio devido para a realização das tarefas administrativas, burocráticas e de expediente, o que poderá passar pela criação do gabinete do magistrado, como o assessor, ou do secretário do magistrado, ou a afetação do funcionário de justiça a cada juiz. O que se diz sobre os juízes pode e deve ler-se também em relação aos senhores magistrados do Ministério Público. Na criação de uma nova e mais efetiva justiça e organização judiciária, para o que se impõe o desenvolvimento de uma nova cultura, uma cultura de responsabilidade, uma cultura de eficácia e modernidade, uma cultura de profissionalismo e de especialização, mas também uma cultura de confiança, numa palavra, uma cultura comum de serviço ao cidadão para se atingir a cidadania na justiça. Já então havia um consenso entre funcionários judiciais, juízes, magistrados do Ministério Público e advogados, entre outros, que para a realização destas reformas se impunha que o Estado, e ao Estado, proceder às dotações orçamentais de que o sistema de justiça carece, na medida em que o funcionamento da justiça atravessa, de forma transversal, as causas de ineficiência do sistema, concluindo-se que o reforço do financiamento do sistema de justiça deve ser uma prioridade suprapartidária, um dever do Estado que é urgente cumprir, uma prioridade do regime. Que é necessário criar as condições para a melhoria desse mesmo sistema, conferindo a necessária eficácia e disponibilizando aos cidadãos e às empresas mais e melhores condições para o respectivo acesso e para a obtenção de respostas em tempo útil e adequado. A dotação orçamental para o sistema de justiça, a nível de percentagem do PIB, tem que aumentar tanto ao nível da despesa corrente como ao nível do investimento. Tem que se adaptar o número de operadores judiciários às reais necessidades do sistema, criar novas e melhorar as atuais instalações, implementar rigorosos critérios de gestão de meios e de recursos humanos, incrementar os investimentos em informática, dotar o sistema, servindo os serviços, passo o pleonasmo, operadores e cidadãos, de bases de dados, de informação e de registros para consulta, centralizada e sistematizada, a nível de dados dos tribunais, das conservatórias, dos notários, dos órgãos de polícia criminal, entre outros intervenientes. O reforço do financiamento para a justiça não pode ser meramente conjuntural.
Ele tem que ser eleito com uma necessidade efetiva e com uma única forma de garantir o acesso ao direito: a pronta, rápida e digna administração da justiça. Onde está o planeamento estratégico para a justiça? Aliás, pergunto-me se existe mesmo ou existiu algum plano estratégico para o país. Começo a duvidar. Se não vejamos, em 2008, um saudoso jornalista dizia nas páginas do JN, que, embora os portugueses comuns, os que têm trabalho, ganhem pouco mais de metade, 55%, do que se ganha na zona euro, os nossos gestores recebem em média mais 32% que os americanos, mais 22,5% que os franceses, mais 55% que os finlandeses, mais 56,5% que os suecos. Se compararmos o nível de remuneração do Reichsfeger austríaco, um Raffier francês ou um letrado espanhol, concluiremos que não estamos mal. Concluiremos, sim, que estamos mesmo muito, mas mesmo muito mal. Aliás, basta comparar a evolução do salário mínimo em Portugal e as remunerações dos funcionários judiciais para constatarmos que a situação piora a cada mês, piora a cada ano. Pelo que se coloca a questão: haverá justiça? E permitam-me que lembre as palavras do ilustre professor da Faculdade de Direito, José Duarte Nogueira, que dizia que, fruto da evolução, a justiça que era encarada como fonte do direito passou a ser excrescência natural da lei, pois que o Parlamento era o dono da razão escrita e, numa inversão da relação natural da causa e efeito, o direito passou a ser fonte de justiça, pelo que silogisticamente, como a lei era o direito, a lei era a justiça. Ora, sabemos que, infelizmente, assim não é. Abundam as leis que promovem não a justiça, mas a injustiça, em especial as que regulam as relações laborais, mas não só. E como disse Burke, as más leis são a pior espécie de tirania. Há uns anos atrás, numa sessão na Universidade de Lisboa, quando do primeiro Congresso da Justiça, afirmei que a justiça não era igual para todos. Mantenho hoje o que disse então. Há hoje, e de há alguns anos a esta parte, uma visão mercantilista do sistema de justiça, esquecendo que, sendo um dos setores-chave em qualquer sociedade livre e desenvolvida, a justiça não se coaduna com métodos de organização ou de gestão empresariais, pois que o lucro de uma boa, entenda-se, eficiente justiça, se mede pelo impacto positivo no desenvolvimento da comunidade que serve e pelo grau de satisfação dos que a procuram. Diagnósticos têm sido feitos muitos, mas a terapêutica tarda em chegar. Tal é a barafunda que vai reinando na profusão legislativa e propostas de organização ou de reorganização. A justiça, infelizmente, transformou-se praticamente num negócio, sendo obtida de forma diferente, consoante o dinheiro que se tem no bolso e a altura do grito, conforme se tem constatado em inúmeros exemplos. Não resisto, permitam-me, a lembrar o alerta do agora vice-presidente do Tribunal de Contas, quando referia a existência de buracos e alçapões por onde se escapam ricos e poderosos. Esta crença de que existe uma justiça para ricos e outra para pobres tem de mudar. A justiça tem de ser um serviço público por excelência, visando a construção da cidadania e da democracia num mundo melhor, assente num princípio de igualdade do acesso e nas armas utilizadas. Temos de saber, e permitam-me o recorro à simbologia clássica, se queremos uma justiça de olhos vendados ou uma justiça de olhos abertos. O que não poderemos ter é uma justiça com um olho aberto e outro fechado. E temos de saber qual a direção que queremos seguir. Se um verdadeiro sistema de justiça ou se um simulacro da mesma, em que a falta de investimento e de estratégia se mascara com uma tendência de desjudicialização que tem consequências como, por exemplo, o desastre que continua a ser a tão apregoada reforma da ação executiva, com os seus milhares de ações pendentes, com os inerentes custos económicos que aumentaram consideravelmente quando, em teoria, saíram dos tribunais, e cuja avaliação
séria e independente, continua por fazer. Igualmente, temos que saber que modelo de organização territorial queremos, dosando especialização e proximidade, não esquecendo que esta reorganização não pode ser mais um elemento de dificuldade no seu acesso por parte dos mais fracos e desfavorecidos, e permitam-me a minha beia de antes de entrar para os tribunais, que recorra a Nietzsche para dizer que criar ainda mais obstáculos seria uma destruição da justiça, privilégio dos mais poderosos, enfim, dos que estão para além da justiça. Note-se que a falta de recursos humanos, e permitem-me que me centre agora nos funcionários judiciais, não é de agora. Nos finais dos anos 90, a Justiça Militar passou a integrar a jurisdição comum. Aumento de quadros, 0. Reforma da jurisdição administrativa, com a criação de novos tribunais, desde logo na primeira instância. Aumento de quadros, 0. Aliás, convém lembrar aos mais esquecidos que, a quando da saída da alçada do Ministério das Finanças, dos tribunais tributários e a sua inclusão na alçada da Justiça, dos funcionários das finanças, poucos ou nenhuns se mantiveram muito tempo na alçada da Justiça. E está a ver-se bem qual a razão e o motivo. A falta de funcionários é um grave obstáculo a uma justiça eficaz. Em poucos anos, os funcionários judiciais cresceram de cerca de 70% para 60% dos recursos humanos a prestar serviços nos tribunais e serviços do Ministério Público. Entre 2013 e 2022, triplicou o número de oficiais de justiça com idade superior a 55 anos de idade, sendo que em 2022 o número de oficiais de justiça com idade superior a 65 anos, friso, com idade superior a 65 anos, atingia já os 5%. Em 2024, irão aposentar-se por limite de idade 458 funcionários, a que teremos de acrescer os que se aposentam por incapacidade, uma realidade cada vez mais preocupante que pode ser aferida pelo aumento, ano após ano, das baixas de longa duração e o número de juntas médicas da Caixa Geral de Aposentações, e a que teremos de somar também o elevado número daqueles que saem para outras carreiras do Estado ou aqueles, e são muitos, que pura e simplesmente pedem a sua exoneração. Cenário que deveria preocupar os responsáveis pela administração da Justiça, até porque estes valores constam de documentos oficiais elaborados pelo Ministério da Justiça. A falta da atratividade da carreira de oficial de Justiça não se faz sentir apenas ao nível do ingresso, onde o vencimento bruto se situa em cerca de 915,47 €, pouco acima do salário mínimo. E ela também não é atrativa para reter o talento daqueles que se aqui querem manter. A redução do número de chefias, operada por diploma legal, como no caso em 2013, ou por opção gestionária de concentração de unidades de processo, aliadas ao congelamento de transições horizontais, vulgo escalões, os erros nos movimentos e nos concursos anuais, veja-se o que está a suceder com os recursos ao movimento de 2018, conjugados com o aumento unilateral da idade de reforma em mais 12 anos, repito, em mais 12 anos, leva-nos ao estado de ruptura em que nos encontramos. Sem medo das palavras, é muita incompetência junta. Acresce que somos a única carreira do mundo ocidental onde se quer obrigar os trabalhadores a prestar trabalho suplementar e a ter disponibilidade permanente sem qualquer contrapartida. A isso podemos chamar, sem medo das palavras mais uma vez, deriva esclavagista de quem manda. Mas não nos resignamos e temos demonstrado nos momentos cruciais, em especial quando, em defesa da legalidade, e aqui
tenho que fazer uma palavra de apreço aos membros do Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, Conselho Superior do Ministério Público, Conselho dos Oficiais de Justiça, Ordem dos Advogados, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Sindicatos Magistrados do Ministério Público, se conseguiu travar projetos de estatutos que mais não eram do que certidões de óbito para uma profissão mais do que centenária e, na maioria dos países, da União Europeia está em franco desenvolvimento, quer o seu reforço no papel no funcionamento da Justiça, para além de aqueles projetos serem, de uma forma enviesada, um instrumento de redução do princípio basilar da separação dos poderes que funda a República, bem visível, por exemplo, no facto de não estar prevista a dotação de nenhum oficial de Justiça para apoio aos senhores magistrados do Ministério Público. Ilustres convidados, caros colegas, a greve é como um grito de desespero que, pese embora as consequências na vida da sociedade, é o único recurso possível para que o poder político entenda que não se pode falar de justiça sem que justiça seja feita aos funcionários judiciais. Permitam-me que recorra às palavras do Nobel da Literatura Romain Rolland, citando: é belo ser-se justo, mas a verdadeira justiça não permanece sentada diante da sua balança a ver os pratos a oscilar. Ela julga e executa as suas sentenças. Fim de citação. E, estou certo, a verdadeira justiça alcança-se apostando numa revigorada e revalorizada carreira de oficial de justiça, apostando em funcionários judiciais motivados, devidamente reconhecidos, pagos com dignamente e em número suficiente. É nisso que apostamos, é nisso que estamos a trabalhar, é para isso que juntos vamos conseguir justiça para quem nela trabalha. Obrigado, Sr. Presidente, pela sua intervenção. Bem, chamava agora a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Anadia para desejar aqui as boas-vindas que também nos têm acolhido, né? Desde que cá vimos. E então, muito obrigado. Faço fazer a sua intervenção. Então, começo por cumprimentar o Sr. Presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça, Sr. Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Sr. Vice-Presidente do Conselho Superior de Magistratura, Excelentíssimo Sr. Presidente do Tribunal da Relação do Porto e também da Relação de Coimbra, Sr. Presidente da Mesa do Congresso, não sei se me esqueci de alguém, se os nomes estão ajustados, mas na verdade esta não é propriamente a minha área, portanto alguns de vós conheci hoje pela primeira vez. Senhores deputados e senhores representantes dos grupos parlamentares, senhores representantes das outras diversas entidades aqui presentes, caros congressistas, a todos cumprimento, a todos dou as boas-vindas à Anadia, este concelho que é bem conhecido por bem receber, nesta terra que nós chamamos terra de paixões, porque além de bem receber, obviamente que temos aqui algo de bom para vos oferecer. E, portanto, dentre a gastronomia, ao espumante, às paisagens, enfim, a tudo o que vocês podem visitar, e esperemos que não seja só hoje, que tenham outra oportunidade para regressar à Anadia. É nesse sentido que vos cumprimentamos. Para alguns, enfim, já conhecem a região, outros tiveram mais dificuldade em cá chegar, mas nós temos, apesar de estarmos muito bem localizados, temos um problema com as acessibilidades, mas enfim, todos aqueles que querem vir à Anadia conseguem chegar de uma forma ou de outra. Portanto, bem-vindos uma vez mais, e neste tema
que abre este Congresso, do renascer de uma profissão. Obviamente estamos num momento em que toda a administração pública carece de reforço, carece de reinvenção e, obviamente, que os momentos não são melhores para todas as áreas e para todas as carreiras, e muito particularmente para a Justiça. Quero aqui dizer que registro com muito agrado estarem aqui representantes, não só os oficiais de Justiça, mas sim estarem aqui presentes muitos e representantes das várias carreiras e das várias estruturas da Justiça, o que revela também que estão unidos, que estão solidários e atentos e que a Justiça só pode ser eficaz se de facto puderem contar com todos. E nesse sentido, quero obviamente parabenizar pela presença de todos aqueles que se disponibilizaram também para dar este reforço a este Congresso e esperando, obviamente, que nestes 3 dias, nesta jornada que têm por anadia, que sejam bem abençoados por estas terras da Bairrada e que, obviamente, consigam também transpor para este novo Governo em funções as vossas reivindicações e que sejam, no mínimo, escutadas, mas que haja também retorno de muitas delas. Portanto, desejo um bom trabalho, boas jornadas e que tudo corra pelo melhor. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Presidente. Em meu nome, em nome da mesa, e penso que em nome de todos os congressistas, quero agradecer a forma como a vossa autarquia nos tem acolhido sempre de forma tão acolhedora, passo o pseudasmo, e também somos bem acolhidos, é uma terra que gostamos de visitar. Muito obrigado. Sou juiz desembargador do Tribunal da Relação de Coimbra, o Dr. Jorge Loureiro. Se nos quiser honrar com umas palavrinhas, já que nos honrou com a sua presença, também gostaríamos de nos honrar-se com algumas palavras, faz favor. Boa tarde a todos. Sr. Vice-Presidente do Supremo, em representação do Sr. Presidente, a caros colegas de mesa, Sra. Presidente da Câmara Municipal da Anadia, que nas circunscrições do seu Conselho tem protocolarmente a honras de Ministra e por isso mesmo tem prioridade nas vocativos protocolares, Sr. Vice-Presidente, Sr. Presidente da Relação do Porto, Srs. Deputados, Srs. Congressistas, Sr. Presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça, permita-me que assim, desta forma singela e através deles se considerem todos cumprimentados, porque senão estaremos aqui um tempo infinito no uso de vocativos protocolares e que não tem necessidade nenhuma de o fazer. A primeira nota que vos queria dar era de que verdadeiramente reconheço na carreira dos oficiais de justiça algo que é absolutamente imprescindível no exercício da função jurisdicional dos tribunais. As casas não se constroem sem alicerces. Uns estarão mais na base, outros estarão na base intermédia, outros estarão na pirâmide, mas todos, com a mesma importância, farão parte da mesma casa. E se algum desses elementos faltar, evidentemente que a casa fica em riscos de ruína. E por isso mesmo, reconhecer que os oficiais de justiça fazem parte essencial desse conjunto arquitetónico que é a Casa do Poder Judicial é algo que eu acho que é elementar a reconhecer. Sem vós, verdadeiramente, a justiça não poderia funcionar. Depois, queria dizer-vos que eu sou testemunho pessoal de quanto a vossa atividade sindical no exercício dos vossos direitos legítimos e a greve que prolongadamente vem exercendo legitimamente do ponto de vista sindical tem tido repercussões nefastas no exercício da nossa atividade. Eu sou Presidente de um Tribunal da Relação e devo dizer-vos que há vários anos a esta parte, procurando percorrer as estatísticas do nosso Tribunal da Relação de Coimbra, nunca vi semelhante número de entradas tão baixas no Tribunal da Relação
quantas aquelas que nesta altura se registram. E isso, evidentemente, que tem várias explicações, e uma delas é seguramente a ausência da atividade judiciária normal que existe nos tribunais da primeira instância. E se essa atividade judiciária normal não ocorre na base, evidentemente que isso acaba por repercutir-se depois nos nossos tribunais superiores. Sinal de que a vossa luta tem esta exata dimensão de que está a causar prejuízos ao exercício normal da atividade jurisdicional por uma atuação sindical que é vossa e que, mais do que ninguém, vocês, enfim, reconhecerão como legítimas, e eu não estou aqui para criticar o que quer que seja desse ponto de vista. O que eu vos posso dizer é que verdadeiramente fiquei surpreendido quando, a dada ocasião, fui confrontado com um projeto de Estatuto dos Oficiais de Justiça que é, a todos os títulos, lamentável. E é lamentável por um princípio muito basilar. É que não consegue reconhecer-se na atividade dos oficiais de justiça uma coisa que é elementar, que é uma atividade de complemento de quem exerce o poder jurisdicional em nome do povo. Não pode comparar-se a atividade oficial de justiça com outra qualquer profissão do segmento dos servidores da função pública. O conjunto dos oficiais de justiça que prestam atividade nos tribunais judiciais é uma atividade completamente singular, sujeita a um conjunto de prerrogativas e a um conjunto de obrigações que não tem paralelo em outras carreiras da função pública. E aquilo que estava naquele Estatuto dos Oficiais de Justiça proposto pelo anterior governo é pura e simplesmente inaceitável desse ponto de vista. Eu poderia dar-vos aqui alguns exemplos daquilo que, porventura, enfim, pensei sobre o assunto. Acabaram-se com a distinção entre a carreira dos oficiais de justiça afetos ao serviço do Ministério Público, com os oficiais de justiça afetos à carreira do Ministério Público e dos judiciais, e não se percebe porquê. Porque é que o vínculo, ou a constituição do vínculo dos servidores dos oficiais de justiça passou a ser por contrato individual de trabalho, em vez de ser por vínculo de nomeação? Porque é que foram ignoradas um conjunto de particularidades que estão subjacentes ao exercício da atividade dos oficiais de justiça? Porque é que não foram previstos complementos salariais para os servidores dos tribunais judiciais comparado com aquele que é previsto para determinados tribunais, como o Tribunal Constitucional? Enfim, um arrazoado de circunstâncias que eu me dispenso aqui de reproduzir, mas que verdadeiramente tornam aquele estatuto completamente inaceitável. E eu espero que, em boa hora, enfim, isso fique na gaveta dos vossos armários e que jamais delas possam sair. Agora, pensando na minha área territorial, eu estou fora da minha área territorial, por muito que vos possa parecer estranho. Eu sou Presidente do Tribunal da Relação de Coimbra, está ali o meu cônjuge do Tribunal da Relação do Porto, mas verdadeiramente quem vos recebe é ele e não eu. Apesar de o Porto ficar a umas larguíssimas dezenas de quilómetros mais distantes de Coimbra, de onde eu provenho. Eu não sei verdadeiramente a razão de ser dessa circunstância. Desde Sargento-Mor, ou uma parte de Sargento-Mor, pertence ao Concelho de Souselas e é comarca de Coimbra, Tribunal da Relação de Coimbra. Se porventura tiverem o azar de ter um acidente no Manuel Júlio, que serve um belíssimo cabrito, já serão área da Relação do Porto. E eu justamente nunca percebi porque é que a 17 km de Coimbra estamos a falar de uma Relação do Porto. Enfim, alguém me conseguirá explicar. Pior do que isso, se eu pensar na Ordem dos Advogados, estamos nos limites territoriais do Conselho Regional de Coimbra da Ordem dos Advogados. Se estivermos a pensar na CCDR Centro, estamos nos limites de Coimbra. Se estivermos a pensar na zona de turismo do centro,
estamos a pensar em Coimbra. Se estivermos a pensar em tribunais judiciais, estamos a pensar em relação do Porto. Enfim, fica apenas este reparo. Pode ser que, em sede de uma próxima reorganização judiciária, tão elevados representantes da magistratura e do Poder Legislativo que aqui se encontram presentes possam pensar justamente em alguma reorganização que nos permitam reaver todo este território da Aveiro Sul, que foi de Coimbra e que hoje não é. Desejo-vos um bom congresso. A relação de Coimbra está sempre disponível para cooperar com os oficiais de justiça e espero que tudo vos possa correr conforme vocês almejam. Muito obrigado e muito boa tarde. Obrigado, Sr. Presidente, e pelo reconhecimento que fez da nossa dedicação e empenho à nossa classe. Muito obrigado. Chamava agora o Sr. Juiz Desembargador, Presidente da Igreja de Matos, Presidente do Tribunal da Relação do Porto. Faz favor, Sr. Doutor. Ora, muito boa tarde a todos. Eu permitia-me cumprir o protocolo, cumprimentando desde logo a nossa anfitriã, Presidente da Câmara da Anadia, que tive hoje o prazer de conhecer. Cumprimentar também os meus colegas parceiros de mesa, aqui presentes, amigos já de longos anos. E, em especial, se me permitem, cumprimentar este auditório que realmente me satisfaz ver. Eu vou ser muito breve, vou apenas dar duas notas, uma nota mais pessoal e uma nota mais institucional. A nota pessoal tem justamente a ver com o facto de ver esta pleiade de funcionários judiciais. Eu sou juiz há 34 anos e se há algo que eu tenho bem presente é, enfim, não é uma palavra que se utilize muito neste tipo de cerimónias, mas eu vou utilizá-la. É o carinho, a ternura que nós no nosso trabalho sentimos um para com os outros. Nós juízes, vocês funcionários, todos os dias, a todas as horas, nas horas fáceis, nas horas difíceis, sabemos bem que sem vocês nada seria possível do nosso lado. E a segunda nota mais institucional tem a ver com aquilo que são as vossas reivindicações. A Sra. Presidente da Câmara, enfim, com uma grande capacidade de apreensão da realidade, sublinhava a circunstância de estarem os funcionários judiciais aqui, mas haver também outras profissões jurídicas, desde a magistratura, a advocacia, que também quiseram estar aqui, dar a cara e estar presentes e aproveitar este palco para dizer algumas palavras. Estas reivindicações não são vossas, são nossas. São nossas. Muito obrigado, muito obrigado. Não é possível continuar neste estado de coisas. Já passaram mais de 20 anos. Eu assisti à dignificação da profissão de funcionário judicial quando ingressei na carreira. O prestígio de um escrivão, o prestígio de quem trabalhava no tribunal, quer o prestígio económico, social, profissional, e como tudo isto se vem degradando ao longo destas décadas recentes. Não é possível continuar assim. E por isso é que eu digo, esta reivindicação é uma reivindicação vossa, mas é também nossa. É de todo o sistema de justiça. E oxalá, e com isto termino, que a palavra renascer, que acho que é uma palavra feliz, Sr. Presidente, acho que a palavra renascer é uma palavra feliz e eu quero acreditar no meu país. O O'Neill fala da questão que tenho comigo mesmo, do remorso que é ser português, mas eu quero continuar a acreditar no meu país e a vossa luta, o conseguirem aquilo que é da mais elementar justiça para quem nela trabalha, como se lê aqui,
parece-me que seria um primeiro passo evidente para quem trabalha nos tribunais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelas suas palavras, pela forma também solidária que teve para connosco. Muito obrigado. Bem, em seguida chamava o Sr. Juiz Conselheiro Luís Azevedo de Matos, Vice-Presidente... Mendes. Não quero chamar nomes. Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, se faz favor. Muito boa tarde a todos. Sintam-se todos cumprimentados, todos os congressistas, sobretudo, são eles que fazem a alma e a utilidade deste vosso encontro, mas não quero deixar de cumprimentar o Sr. Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Sra. Presidente da Câmara da Anadia, Sr. Presidente da Mesa e o Sr. Presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais. Em nome do Conselho Superior da Magistratura, quero-vos dizer que o Conselho Superior da Magistratura acompanha desde há um ano, de uma forma muito intensa, tudo o que tem feito e todo o processo de discussão dos Estatutos Oficiais de Justiça, como sabem. O Presidente Marçal fica muito embaraçado quando às vezes eu digo que conspiro com ele. Ficou embaraçado. Mas é verdade, eu conspiro com todos aqueles que se interessam e que querem trabalhar para construir coisas diferentes e melhores. O Presidente Marçal falou no respeito pelas pessoas e é exatamente isso que eu penso que nós devemos discutir neste momento. A questão dos recursos humanos, a questão RH, como se diz, é fundamental neste momento para o país. Já se falou aqui do envelhecimento. Esse é um problema transversal a todas as profissões na área do judiciário, não é só dos funcionários de justiça, é uma questão preocupante e muito importante. Precisamos praticamente esticar a corda, puxar a manta, como se diz, não há recursos e os poucos que há têm que ser estimados e muito valorizados. E é aí que o ponto bate no respeito pelas pessoas. As vossas reivindicações são, sem dúvida, justas. Espero que no prazo de um mês o incremento salarial imediato que reivindica que vos seja concedido, ou seja, subsídio de recuperação 14 vezes por ano, integrado no vencimento. Sufrago inteiramente essa reivindicação, de resto é consensual, acredito, sei que a nova equipa do Ministério, equipa negocial, também o quer, o problema é sempre o velho do Restelo Ministério das Finanças, mas devo dizer aqui uma declaração inteiramente pensada, responsável, política, porventura, que eu não percebo que neste momento no país não se olhe para a questão dos recursos humanos em todo o serviço público. Não é só nos funcionários de justiça, é todos os recursos humanos no serviço público. É muito importante, com certeza, baixar as portagens, é muito importante, com certeza, o novo aeroporto, é muito importante, com certeza, as infraestruturas, mas as pessoas são mais importantes neste momento, porque senão nada acontece. Dito isto, espero que no prazo de um mês consigam o incremento salarial que reivindicam e também vos quero dizer que me parece que o calendário negocial que todos concordamos que deve ser estabelecido é o mais responsável e mais adequado e que inflete completamente o caminho do passado. Primeiro, o incremento salarial imediato que eu falei e depois a discussão do Estatuto dos Oficiais de Justiça até ao fim do ano. E aí, não é só o Ministério, não é só o Sindicato dos Funcionários de Justiça,
mas é também o Conselho Superior da Magistratura, e eu falo pelo Conselho Superior da Magistratura que temos que participar e discutir. Há novas realidades do trabalho nos tribunais, no trabalho de apoio à jurisdição e à decisão jurisdicional completamente diferente. As tecnologias dão-nos uma dimensão completamente distinta e temos que voltar a olhar para a organização das secretarias, tal como existia no final do século passado. Secretarias e carreiras dos oficiais de justiça não podem estar separadas como estão neste momento. E o resto, e é por isso, compreendam que isso interessa muito ao Conselho Superior da Magistratura. Interessa-nos toda a organização vertical e horizontal, interessa-nos também aquilo que está nas competências do Conselho Superior da Magistratura, que é o recurso das decisões do Conselho dos Oficiais de Justiça, matéria de disciplina e avaliação, e também vos quero dizer que eu não vejo interesse nenhum em manter o Conselho dos Oficiais de Justiça se a avaliação for substituída, a avaliação que existe neste momento for substituída pela avaliação CIADAP. O Conselho dos Oficiais de Justiça ficará a fazer o quê? Nessa dimensão e nesse caminho a persistir, e eu não me meto nessas questões, sinceramente está na altura dos oficiais de justiça regressarem ao Conselho Superior da Magistratura, como a Constituição o prevê diretamente. E são todos esses passos que eu, em nome do Conselho Superior da Magistratura, vos digo que nos interessa, a nós, Conselho Superior da Magistratura, discutir até ao fim do ano, de uma forma calma, de uma forma organizada, mas depois de conseguirmos alguma paz laboral, que eu acho que pode ser conseguida dentro de um mês, se conseguirem alcançar este incremento salarial imediato que já vos devia ser sido atribuído há muito tempo. E, portanto, para não vos prolongar mais, deixei-vos aqui a minha mensagem, a mensagem do Conselho Superior da Magistratura, e espero que os vossos trabalhos neste fim de semana sejam felizes e tranquilos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura. Pronto, chamaria agora o Sr. Juiz Conselheiro Nuno António Gonçalves, Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Penso que está aqui a representação do Presidente do Supremo. Sr. Juiz, faz favor. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Permitam-me que, na pessoa da Sra. Presidente da Câmara da Anadia, cumprimento todas as autoridades civis que aqui estão, na pessoa do Sr. Vice, do meu colega e amigo Juiz Conselheiro Azevedo Mendes, Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, cumprimento os juízes que estão aqui presentes, no Sr. Procurador-Geral Adjunto Batista Romão, cumprimento todos os magistrados do Ministério Público que possam estar aqui presentes, em seja qual for a representação em que intervém. Sr. Presidente da Assembleia, permita-me que, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimente naturalmente a direção e todas e todos os presentes neste Congresso, incluindo, em primeiro lugar, naturalmente, as oficiais de Justiça e os oficiais de Justiça e, eventualmente, os convidados que estejam presentes. Creio que já foi praticamente tudo dito, que não seria fácil falar em último lugar. De qualquer das maneiras, tinha aqui umas breves notas para lhes dizer que ainda não foram esgotadas e que gostaria de não repetir e também não ocupar muito tempo, porque há um velho ditado que diz que os discursos são bons se forem curtos, mas se forem curtos são sempre também bons. Não queria, obviamente, não tenho essa pretensão, tenho apenas a pretensão de não os maçar, e dirigia o seguinte: estou nisto, vai completar 43 anos e, como onde compreender, se calhar muita gente estará também com o próximo destes tempos na vida judiciária, e a evolução que assistimos é tremenda, não só ao nível da orgânica dos tribunais,
como, naturalmente, ao nível da carga de trabalho e, sobretudo, isto é que é o seguinte, e isso é que não compreendo e creio que, eventualmente, as entidades políticas, os representantes do poder político, que creio que estarão aqui também presentes, devem compreender, é que não é possível ter deixado descer a este nível, ter deixado degradar a este ponto os quadros dos oficiais de justiça. Para não falar apenas em teoria, eu dou-lhes o exemplo do Supremo Tribunal de Justiça, que aqui represento, que o Sr. Presidente está em visita oficial a Cabo Verde e esta semana encarregou-me, obviamente, como Vice-Presidente mais antigo, encarregou-me das questões protocolares. Dir-lhes-ia que há não muito existia 2 secções criminais no Supremo Tribunal de Justiça. 2 secções, naturalmente, cada uma delas com o seu escrivão e com o corpo próprio. Neste momento existe apenas uma e, no entanto, ao nível dos juízes conselheiros, somos exatamente os mesmos e os magistrados do Ministério Público são também exatamente os mesmos e o volume de processos aumentou. É, naturalmente, incompreensível esta sobrecarga de trabalho e a dramática situação a que realmente foram votados, os tribunais fomos votados e, particularmente, os oficiais de justiça foram votados. Dir-lhes-ia também, nesta nota evolutiva, e essa é a razão deste enquadramento, é que, como sabem melhor, ou tão bem como eu, o vosso estatuto é de 1999. Portanto, estamos a falar de há qualquer coisa com 25 anos. A última alteração, também sabem muito bem, foi em 2016. Portanto, ou seja, já decorreram 8 anos. A minha convicção, e foi aqui reforçado, creio que todos, se calhar, ou grande parte nesta sala, pensa isso, creio que estas sucessivas afirmações, enfim, de que vai haver um novo estatuto, que é absolutamente essencial, foi aqui dito, e é absolutamente essencial. As realidades de hoje não são as realidades de 1999, de há 25 anos. O trabalho não é exatamente, fundamentalmente é o mesmo, mas, digamos, não se trabalha ao mesmo ritmo que se trabalhava em 1999. Convence-me, se calhar convencem-se, e espero que na política não levem a mal estas palavras, que terá sido um bocado lançar, enfim, um bocado de areia para a engrenagem, no sentido de ir empatando e ir prorrogando a absolutamente indispensável atualização do vigente Estatuto dos Oficiais de Justiça, ou pelo menos de um novo, mas que corresponda exatamente ao modelo atual, às necessidades atuais, às pretensões, etc. E que seja verdadeiramente democrático, isso é democrático e republicano, aquilo que é discutido, não aquilo que obviamente é imposto. A segunda nota, e também tem algum cariz político, espero que obviamente não seja usada nesse aspecto, é o seguinte: diz-se, e estão com toda a certeza, com muita frequência a ouvir isto, é que a justiça é absolutamente essencial para a parte económica. Teremos que concordar, e todos concordamos que é absolutamente essencial. Mas se é assim tão essencial, porque é que não se dignifica, digamos, porque não se contribui para que funcione corretamente, para que seja célere, para que seja eficaz, para que seja realmente possa corresponder às pretensões de justiça no mais rápido, no menor tempo possível, pelo menos num tempo justo, minimamente justo. O que, como sabem, não acontece e isso é frequente. Então, sendo assim, por que não? Qual é a justificação para não dignificar o estatuto de todos os que nela trabalhamos, e foi aqui dito, e é de todos, obviamente. A justiça é a casa do povo, mas é especialmente a casa onde todos trabalhamos. Porque não se investe, porque se promete que se faz, que se vai fazer, e afinal não se faz nada. Tudo continua na mesma. Apesar das greves, apesar de tudo, pelos vistos, o poder político não estará sensível, parece que não está sensível, a que as pessoas produzem se tiverem exatamente condições para produzir. Condições físicas, mas também condições económicas. Portanto, obviamente, se esperam e exigem que realmente a justiça funcione, contribua, que seja um fator de progresso económico,
que me parece que é absolutamente indiscutível, é necessário investir. E é necessário investir não só, obviamente, no edificado, é necessário investir, como já foi aqui dito, e foi dito com muita propriedade, exatamente na formação, mas também nas condições remuneratórias de todos os que trabalhamos. A última nota, e esta é a última nota, a Justiça, conforme o lema que ali tem, Justiça para quem nela trabalha, quer corresponder, e esta é a minha interpretação, quer dizer que precisamos todos de ser tratados com a justiça relativamente a todas as demais profissões, naturalmente, e à medida daquilo que creio que o Estado poderá fazer sem discriminações negativas, mas também sem discriminações positivas. E sem dúvida que os oficiais de justiça, na comparação com outras pessoas que trabalham na área adjacente à justiça, têm sido discriminados. Injustamente. Daí que a luta que têm travado é justa, mais que justa, é merecida por quem tem a obrigação exatamente de olhar para estas situações. Concluo, pois, dizendo-lhes que lhes desejo um frutífero congresso, porque esta é a minha convicção e é mesmo a última palavra. Como têm notado, já andam aí a dizer que é necessário reformar a justiça. Os primeiros que têm que ser ouvidos somos nós. Nós todos. Juízes, magistrados do Ministério Público e oficiais de justiça. Não é 50 personalidades. Provavelmente podem entrar. Não é que a opinião deles seja má, é que não podemos permitir, nós, profissionais da justiça, não podemos permitir que isso aconteça, ou seja, que haja uns iluminados que de fora venham dizer como deve funcionar a justiça. As pessoas mais balizadas somos nós todos, são vocês, são as mulheres e os homens que trabalham na justiça. Por isso, em boa hora, celebram exatamente este congresso e com este tema que é para chamar a atenção também para o nosso lado. Frutífero congresso. Boa tarde. Muito obrigado, Sr. Juiz Conselheiro, pela sua intervenção. Bem, posto isto, damos por terminada esta sessão solene, agradecendo a presença de todos os convidados que muito honraram com a vossa presença, e direi aqui em seguida vamos ter o jantar, que é servido aqui ao lado, e para o qual todos os convidados estão também convidados, está bem? Portanto, quem quiser almoçar está aqui ao lado. Vamos já, que é agora jantar. Antes desfasado de estar aqui acima. Não, o jantar, peço desculpa. Que será servido agora a partir das 20 horas. Depois retomamos os trabalhos, sem atrasos, às 21h30. Estamos combinados. Obrigado e bom jantar.